Que aqueles homens, eu pensei, que nem mansas feras, isto é, que no comum tinham medo pessoal de tudo neste mundo. Como que o senhor visse os catrumanos rir? O da foice tornou a apanhar a foice e no jegue ficou segurando o chapéu em respeito. O velho Beobobo sumiu seu dobrão de prata em alguma gibeira. A mais eles todos riram, as tantas grandes bocas, e não tinham quase nenhum dente. Riam, sem motivo justo, agora mais para nos agradar. Pôncio, o da foice, criou ânimo, mesmo indagou. O que mal não pergunto, mas donde será que o senhor está servido de estando vindo, chefe cidadão, com tantos agregados e pertences? Ei, é do Brasil, amigo. Zé Bebelo cantou resposta alta graça. Vim de partir alçada e foro, outra lei, em cada esconso, nas toezas deste sertão. O velho agiu pelo sinal, ia remenicar alguma outra coisa, mas é Bebelo completo de escutar e ver. Deu não com a mão e abriu a marcha. Tocamos. Ora, vi as derradeiras caras daqueles catrumanos que mostravam por nossa causa muitos pasmos de admiração. E a cobiça que tinham de fazer 100 e dobro de perguntas que por receio de atrevimento nunca perguntavam. Só dos rifles. O chité, isto é lazarinha moderna? Donde um deles, o montado no jegue, ainda gritou um conselho que a gente então principiasse volta no buritizal de uma lagoazinha da banda da mão direita, por via de se evitar de passar por dentro do Sucruiú, e que, retomada a estrada, no quebrar da mão esquerda, num val perto da Mata Virgem, era só se andar 7 léguas, num sítio se chegava de um tal de seu Abrão, que era hospitaleiro. E isso aquele homem recomendou, não por serviço de préstimo, eu pelo tom e jeito bem entendi. Gritou, no fim assim, a fito somente de que os seus outros vissem que ele bem possuía coragem também de dar voz. Perante presença nossa, de tantos grandes jagunços donos de arejo d'armas. Mas Zé Bebelo, descrendo de temer o que eles anunciavam, do arraial onde estava alastrando a varíola reinante, deu ordem de seguirmos em reto, em diante e em frente. Rir o que se ria. Do mesmo com as penúrias e os descômodos, a gente carecia de achar os ases naquele povo de sujeitos que viviam só por paciência de remedar coisas que nem conheciam. As criaturas. Mas eu não ri. Daí não ri honesto nunca mais em minha vida. Como que marquei? Que a gente ter encontrado aqueles catrumanos e conversado com eles, desobedecido a eles, e isso podia não dar sorte. A hora tinha de ser o começo de muita aflição, eu pressentia. Raça daqueles homens era diversiada distante, cujos modos e usos mal ensinada. Esses, mesmo no trivial, tinham capacidade para um ódio tão grosso, de muito alcance, que não custava quase que esforço nenhum deles, e isso com os poderes da pobreza inteira e apartada, e de como assim estavam menos arredados dos bichos do que nós mesmos estamos, porque nenhumas más artes do demônio regedor eles nem divulgavam. Só o mal fato de se topar com eles dava soloturno sombrio, apunha algum quebranto,
mas mais que por conosco não havia em medida, haviam de ter rogado praga. De pensar nisso, eu até estremecia. O que estremecia em mim? Terreno do corpo, onde está a raiz da alma. Aqueles homens eram orelhudos que a regra da lua tomava conta deles e dormiam farejando. E para obra e malefícios tinham muito governo. Aprendidos antigos. Capatazia de soprar quente qualquer ódio nas folhas e secar a árvore. Ou de rosnar palavras em buraco pequeno que abriam no chão, tapando depois, para o caminho esperar a passagem de alguém e a ele fazer mal. Ou guardavam um punhado de terra no fechado da mão, no prazo de 3 noites, 3 dias, sem abrir, sem largar. E quando jogavam fora aquela terra, em algum lugar, ele, com data de 3 meses, ficava sendo uma sepultura. De homem que não possui nenhum poder nenhum, dinheiro nenhum, o senhor tenha todo medo. O que mais digo, convém nunca a gente entrar no meio de pessoas muito diferentes da gente. Mesmo que maldade própria não tenham, eles estão com vida cerrada no costume de si. O senhor é de externos. No sutil, o senhor sofre perigos. Tem muitos recantos de muita pele de gente. Aprendidos antigos. O que assenta justo é cada um fugir do que bem não se pertence, para o bom longe do ruim, o são longe do doente, o vivo longe do morto, o frio longe do quente, o rico longe do pobre. O senhor não descuide desse regulamento e com as suas 2 mãos o senhor puxe a rédea. Numa o senhor põe ouro, na outra prata. Depois, para ninguém não ver, elas o senhor fecha bem. E foi o que eu pensei. Aqueles contra-humanos pedindo por maldição, como era que eu podia deixar de pensar neles? De que, se eles tivessem me pegado sozinho, eu, apiado e precisado, de certo me matavam para roubar minhas armas, as coisas e minhas roupas. Amargo que acabavam comigo, sem escrúpulos, omessa, que nem tinham porquanto eu era desconhecido forasteiro. De doente ou ferido, perdendo meu sangue que eu estivesse, algum deles ia ser capaz de me ceder gole de uma cuia d'água? Draste, eu duvidava deles, duvidava dos forjos do mundo, e porque era que há de haver no mundo tantas qualidades de pessoas, uns já finos de sentir e proceder, acomodados na vida, tão perto de outros que nem sabem de seu querer, nem da razão bruta do que por necessidades fazem e desfazem. Por quê? Por sustos? Para vigiação sem descanso? Por castigos? E, de repente, aqueles homens podiam ser montão, montoeira, aos milhares, mis e centumilhentos, vinham se desentocando e formando do brenhal, enchiam os caminhos todos, tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, com regra e conformidade, mesmo que quisessem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem, haviam de uivar e desatinar. E bebiam. Seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres e puxavam para as ruas, com pouco nem se tinha mais ruas, nem roupinhas de menino, nem casas. Era preciso de mandar tocar depressa os sinos das igrejas, urgência implorando de Deus o socorro. E adiantava? Onde é que os moradores iam achar grotas e fundões para se esconderem? Deus me diga. Nem me diga o Senhor que não. Aí foi que eu pensei, o inferno foi feito deste mundo, que ele não se pode ver a força carregando nas costas a justiça e o alto poder existindo só para os braços da maior bondade.
Isso foi o que eu pensei, muito reduído no estufo do calor vingante. E foi por durante quase 1 hora, montado no meu cavalo ruim chamado Padrinho Celorico, a passo por aqueles ruins campos, até se chegar perto do povoado do Sucruiú, onde que estava arranchada a horrorosa doença por cima da pior miséria. Bobeia minha? Porque os companheiros, indo cuidando de seu ramerrão comum, nenhum não punha atento em dessas ideias. Então, era só eu? Era. Eu que estava mal invocado por aqueles catrumanos do sertão, do fundo do sertão. O sertão, o senhor sabe. Mas, então levantei o meu entender para Zé Bebelo. Dele emprestei uma esperança, apreciei uma luz. Dei tino. Zé Bebelo em testa, chefe, como executava a nossa ida. Da marca de um homem solidado assim, que era sempre alvissareiro. Por ele eu crescia admiração, e que era estima e fiança, respeito era. Da pessoa dele, da grande cabeça dele, era só que podia se repor nossa guarda de amparo e completa proteção, eu via. Porque Zé Bebelo previa de vir cá embaixo, no escuro sertão, e o que ele pensava, queria e mandava, tal a guerra por confrontação, e para o sertão retroceder, feito pusesse o sertão para trás. E era o que íamos realizar de fazer. Para mim, ele estava sendo feito canoeiro mestre, com o remo na mão, no atravessar o rebelo de um rio cheio. Carece de ter coragem. Carece de ter muita coragem. Eu relembrei. Eu tinha. Diadorim vindo do meu lado, rosável mocinho antigo, sofrido de tudo mais firme, duro de temporal naquelas constâncias. Sei que amava. Não amava? Os outros, os companheiros outros, semelhavam no rigor umas pobres infâncias na relega, que deles a gente precisasse de tomar conta. Com Zé Bebelo da minha mão direita e Diadorim da minha banda esquerda. Mas eu? O que é que eu era? Eu ainda não era ainda. Se ia. O cavalo pombo de Zé Bebelo era o de mais armada à vista, o maior de todos. Cavalo selado, montado e muito chão adiante. Viajar. Mas, de outras maneiras, transportar o sim desses horizontes. Desde, porém, como já entrávamos no perto do Sucruiú, conforme as léguas que os cascos de nossos cavalos contando, era de se ver que, voz de Zé Bebelo dava, se queria em reto ou atalho. Em reto foi. Mas nenhum de nós teve sobroço. O que era. Aquele desgraçado lugar devia de estar lá, acolá, no plão alto do campo em seu sempre. Obra de um tiro de carabina. E como deviam de estar cozinhando com tanto fogão, porque subia para o pedaço de céu um povoado de fumaça, feito andassem por lá, renovando pastos desfora de tempo. Fazia fole de calor. Mas, entre as vertentes, no corguinho rabo serelepe que passamos de beiras da terra preta, só os animais foram que beberam a toda a sede, que nós, mesmo da água corrente, a gente se riciava. Donde é que decorre a peste? Até o ver, o ar, a poeira e miséria.
azul desbotoado, puído, sem os realces. O sol carregando de envelhecer antesmente as folhagens. O começo do mês de junho já dava parecência de alto fim de agosto. Aquele ano declarava de não se ter nem frio pelo legal. De que valeram as tantas chuvas? Aí, este mundo de sertão tinha se perdido. Eu mesmo me disse, como que íamos atravessar o Sucruiú, lá se chegava. O qual eram as cafuas em suas construções no entremeio da fumaça. Essas choupanas. Gente, não se divulgava. E certo que não se tinha medo maior. Antes todos queriam avistar de perto, de passagem, o que aquilo de verdade fosse. Só que se tinha confiança nos Bentinhos e Verônicas. E, de repente, correu aviso que Jô e Bixinguento e Pacamã de Presas sabiam reza para São Sebastião e São Camilo de Leles, que livram de todo mal vago. Como se ter? Como se aprender também? Tempo não dava, mas o que vieram dizendo, de um em um, se virando para trás nos cavalos, que não se carecia. Assim, aqueles dois iam praticar resumida a oração e cada um da gente consigo reproduzisse constantemente as fortes ave-marias e Padre Nossos, que isso bastava. Assim foi que fizemos. Avante, eu rezei. Algum dia, depois de hoje, hei de esquecer aquilo. Algum dia depois de hoje, hei de esquecer aquilo. Arruado que era até bem largo, mas mal se enxergavam aquelas casas. Ao demais rezando, ao real vendo, eu vim. Casas, coisa humana. Em frente delas todas, o que estava era queimando pilhas de bosta seca de vaca. O que subia enchia fumaça cinzentada e esverdeada no vagaroso. E a poeira que demos fez corpo com aquele fumegar levantante, tanto tapava nos soturnos. Aí tossi, cuspi no entrecho de muitas rezas. Voz nem choro não se ouviu, nem outro rumor nenhum. Feito fosse decreto de todas as pessoas mortas e até os cachorros, cada morador. Mas pessoas mor que houvesse, por trás da poeira, para lá da fumaça verdolenga, se vislumbravam os vultos e as tristes caras deles que branqueavam tantas máscaras. Aos homens e mulheres apartados tão estranhos caladamente, seriam os que estavam jogando todo o tempo mais rodelas de bosta seca nas fogueiras. Isto que deviam de ter por todo remédio. Nem davam fé de nossa vinda, de seus lugares não saíam, não saudavam. Do perigo mesmo que estava maldito na grande doença, eles sabiam ter quanta cláusula.
Sofriam a esperança de não morrer. Soubesse eu onde era que estavam gemendo os enfermos. Onde? Os mortos? Os mortos ficavam sendo os maus que condenavam. A reza reganhei com um fervor. Aquela travessia durou só um instantezinho enorme. Mesmo que os cavalos nossos iam devagar, que é como se vai, quando todos rezando sozinhos em cima deles, devagar de uma procissão. Não se perturbou palavra, e foi que dali acabamos de surgir, da repoeira e fumaça de estrume, e o corusco de labareda alguma e a mormaceira. Deus que tornasse a tomar conta deles no sucruiú, daquele transformado povo. Olhei o ilustre do céu, dado dava de um estar solto, livre, conseguido se soltar das possibilidades horrorosas. Revi todos e de Adorim, que era uma cortesia de bondade. Não espiei para trás, não vede enxergar o fim daquelas casas, no vaporoso pardo azulado no exalante. E o que rogava eram coisas de salvação urgente, tão grande. Eu queria poder sair depressa dali, para terras que não sei, aonde não houvesse sufocação e incerteza, terras que não fossem aqueles campos tristonhos. Eu levava de Adorim, mas de começo não fui sentindo que queria poder levar também Otacília e aquela moça Nhoriá, filha de Ana do Zusa, e mesmo a velha Ana do Zusa e Zé Bebelo, Alaripe, os companheiros todos. Depois, todas as demais pessoas de meu conhecimento e as que mal tinha visto, além de que, agradecida a formosura da boa moça Rosuarda, a mocinha Miosotes, meu mestre Luca, dona Dindinha, o comerciante Assis Vavaba, o Vuspes, todos, e meu padrinho Celorico Mendes, todos que em minha lembrança eu carecia de muitas horas para repassar. Igual levava o povo do Sucruiú e agora o do Pubo, os catrumanos escuros, e que para o outro lugar levava restantes os cavalos, os bois, os cachorros, os pássaros, os lugares. Acabei que levasse até mesmo esses lugares de campo tão triste, onde era que então se estava. Todos? Não. Só um era que eu não levava. Não podia. E esse um era o Hermógenes. Aí dele me lembrei na hora. E esse Hermógenes eu odiasse, só o denunciado rancor. Mas como leiminha estranhada, costume quieto definitivo dos cavos do continuado que tem na gente. Era feito um nojo por ser. Nem, no meu juízo, para essa versão não carecia de compor explicação e causa, mas era assim. Eu era assim. Que ódio é aquele que não carece de nenhuma razão?
Do que acho, para responder ao senhor, a ofensa passada se perdoa. Mas como é que a gente pode remitir inimizade ou agravo que ainda é já por vir e nem se sabe? Isso eu pressentia. Juro de ser. Eu tivesse medo? O medo da confusão das coisas, no mover desses futuros, que tudo é desordem. E, enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos perigam. O contagioso. Mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros. Ninguém tenha. O maior direito que é meu. O que quero e sobrequero. É que ninguém tem o direito de fazer medo em mim. São os momentos, se sei. Senti um cansaço. Adiantamos ligeiro, depois que se passado o val da Mata Virgem e tenteávamos pelo encontrável. O sol ia entrando, via o céu nos roxos, nos vermelhos. Misturamos numa baixada, no capim cacheado, umas lavourinhas. Daí, lá se estava, no retiro do Abrão, onde o campo largueia. Era uma boa casa, mas de dentro saíram de repente por suas portas uns homens que fugiam corridos, feito rato se escapulindo do toucinho de um jacá. Sendo que Zé Bebelo, assim na dianteira, sempre cavalhava, vente, superintendente, deu que não perseguíssemos aqueles tais, nem nele se atirasse por comprazimento. O que estavam era em mão de roubando, se soube, como que tinham até sacos para carregar dentro as coisas. Num átimo, eu reluzi quem que eles podiam ser. Só acertei, pois não foi que um deles, errando no abrir da fuga, demorou e perdeu as facilidades. Então veio do nosso lado, embrafustado, quase debaixo dos cavalos. Era um pretinho, um rapazola retinto, mal aperfeiçoado, por dizer, um menino. Nu da cintura para os queixos, as calças rotas em todas as partes, andavam caindo, ele apertou perna em perna. Arfava chiado como quem, por todo engano de pressa, tivesse chupado na boca um gole quente de café demais. Bezerro doente, de mal de ano, às vezes faz assim. Cuido que, por não perder de todo as carças como vestimenta, ele se ajoelhou, chato no chão, mais deitado que ajoelhado. A bênção! Pois disse, e a ideia dele rodou ligeira, pois, quando se notou, tinha tirado do bojo do saco que estava lá, que era um pé de alpercata de homem, um candeeirozinho pequeno, desses que vinham da Bahia, uma escumadeira de cozinha e um arranjado envernizado de couro preto que nem Baudelaire, que tudo jogou fora para uma banda o longe que pôde. Seguinte o quê? Mostrou a gente o saco vazio e com isto dizendo arquejado: tirei, não, nada, não, tenho nada.
Isso tudo se deu curto que nem no mijar de um sapo, e de um modo tão inocente de quem visse, risse. E em coisa tão tola declarada assim, a gente até crê razão, por ser tão afã de absurdo. Donde é que vocês vieram? Donde é? Zé Bebelo indarguiu. A gente quer voltar para casa. Sim, é do Sucruiú. Sim. Arte que, ao aproveitar, ele tornou até melhor o resumo da embira que cinturava aqueles mulambos de calça e se encolhia, temia e se ria. Que nome era capaz de ter? Guirigó! Minha graça é essa. Sou filho de Zé Câncio, seu criado, sim senhor. Tão magro, triste, tão descriado, aquele menino já devia de ter prática de todos os sofrimentos. Olhos dele eram externados, o preto no meio de um enorme branco de mandioca descascada. O couro escuro dele era que tremia constante e tremia pelo miúdo, como que receando em si o que não podia ser bom. E quando espiava para a gente, era de beiços, mostrando a língua grossa colada no assoalho da boca, mas como se fosse uma língua demasiada demais que ali dentro não pudesse caber. Em bezerro pesteado, às vezes se vê assim. Menino muito especial. Jagunço, distraído, vendo um desses do jeito a primeira, era capaz da bondade de desfechar nele um tiro certo, pensando que padecia agonia e que carecesse dessa ajuda por livração. Guirigó, que é que vieram caçar aqui? Fala! O que a gente veio caçar? Sim, senhor. Eles vieram, eu também vim buscar de comer. E que é esse menino? Quem te vê comer essa traia que você amoitou aí no saco? O pretinho espichado no chão sacudia a cabeça que não, que parecia ter gosto de poder negar assim. Mas o de comer todo se acabou. Havia de negar tudo ou renegava. Até que tivesse tido mãe, nascido dela, até que a doença brava estivesse matando o povo do Sucruiú, os parentes todos dele. A gente queria que aquele traste de menino sentisse em si e se entristecesse, por tantas suas desditas chorasse uma lágrima, a lagrimazinha só, por um momento que fosse. E ele fizesse logo isso, a gente ficava desconsolado e legítimo no triste, a gente ficava tranquilizados. Qual? O menino preto negava. O que ele afirmava, no descaramento firme de seu gesto, era que nem era ninguém, nem aceitava regra nenhuma devida do mundo, nem estava ali defronte dos cascos do cavalo da gente. Queria salvar seu corpo, queria escape. Se abraçava com qualquer poeira. Demais não queria saber. Que podia que fosse logo embora. Zé Bebelo consentiu ordem e ainda jogou um pedaço de rapadura que ele aparou fácil como numa bocada. Pra tu adoçar essa tua tripinha preta! Foi o que Zé Bebelo gritou. E aquele menino, sem fungar, sem olhar para trás, pulou em rumo maneiro e leviano, se sumiu por onde carecia de ir. Não pensei que fosse tão pequeno, conforme mesmo era. Coitadinho, os dentes dele estavam alumiando de brancos. Diadorim disse: Hein?
Hein? Zé Bebelo falou. O que imponho é se educar e socorrer as infâncias deste sertão. Eu ia fazer o sinal da cruz, mas com a mão não cheguei a abolir, porque isso me careceu falta de caridade, pensando no menino pretinho. E, com o determinado costumeiro de se espalhar os de vigia por todas as 4 bandas, mais o movimento de procura de um pasto bem fechado e conveniente, tomamos conta de tudo e entramos naquela casa para ver o visível e se fazer fogo de aprontar nosso jantar na fornalha de sua grande cozinha. Virgem, digo ao senhor, o interior dela dava pena. Nunca vi nada tão remexido e roubado. Total que era de jeito de se carregar, ou em arcas e em trouxas, e que no comum de uma casa remediada se acha, faltava. Não se encontrou uma peça de roupa, uma lamparina de folha, uma folhinha na parede, um gancho de rede, uma raspadeira, um cabresto pendurado, uma esteira, uma vasilha, uma coisa alguma em que se pegar. Eram só as mesas, os catres, os bancos. Tinham limpado a carne daquele costelame. Por onde andaria o dono? Mas se ficou sabendo que o nome dele não era em verdade Abrão, mas Abão, que assim se chamava, consoante o diploma de patente que no chão, num canto, avistei, lavrado preenchido cerimonial, de que esse Abão era capitão da Guarda Nacional em Vale dos Títulos. Aquele retiro se chamava o Valado. Com pouco mais uns dias que se passassem, o pessoal do Sucruiú era capaz de desmanchar até o prédio da casa por seus esteios e caibros. Para não falar que de gado, galinhas e porcos, e cachorros e o mais, nem sinal se divulgava. Sobravam só os passarinhos soltos, como de toda parte no igual, que piaram os momentos pela acabada tardinha, alegres assim no empobrecido.